Olá, turminha da IBG, da Igreja Batista da Graça. Aqui é a tia Patrícia e hoje iremos falar sobre a Páscoa e nosso tema será: a Páscoa com Jesus é mais doce. Aposto que todos vocês estão lembrando de coisas gostosas, de bombom. Mas bombom lembra Jesus. Jesus não é bom? Bom demais, né? Ele nos remete à alegria, à bondade, a coisas maravilhosas, como os doces nos remetem. Não tem problema nenhum você tá pensando nesses doces deliciosos, tá bom? Então hoje nós iremos falar o que foi a primeira Páscoa. Bom, a primeira Páscoa está escrita lá em Êxodo, né? Em que o povo de Deus estava preso lá no Egito, os hebreus estavam presos, eles tinham ido para o Egito porque eles passavam muitas fomes, mas passou o tempo, eles queriam ir embora, eles queriam ficar livres, mas o faraó não os deixava ir embora, e eles foram escravizados por esse faraó que tinha um coração muito maldoso e muito duro. E eles eram o povo de Deus, e Deus amava muito o povo dele, e o povo estava sofrendo muito. E Moisés, que era o líder deles, foi até o faraó pedir para os libertar, mas o faraó, com o coração endurecido, não quis obedecer a Deus, porque todas as coisas que Moisés falava ao faraó, foi Deus que mandou falar através de Moisés. Moisés era um homem de Deus, e o faraó, como estava muito ruim, muito maldoso, com o coração muito endurecido, não deixou o povo embora. E aí Deus mandou Moisés dizer ao faraó: vou lançar sobre você, sobre o Egito, 9 pragas. E mesmo assim o faraó não libertou o povo dele, e assim aconteceu as 9 pragas. Deus, vendo o coração endurecido do faraó, Deus resolveu fazer a 10ª praga e mandou Moisés avisar ao faraó, e mesmo assim ele não cedeu, e assim aconteceu. A 10ª praga foi a pior de todas. Todos os filhos mais velhos das famílias iriam morrer à meia-noite. E Deus, nesse dia, tinha feito uma promessa ao seu povo, que iria os libertar. E Deus orientou o seu povo que preparasse uma ceia, que matasse, que escolhesse um cordeiro especial, e que esse cordeiro fosse morto, e que essas pessoas, que essas famílias de Deus, esses hebreus, pegassem a carne desse cordeiro, preparassem essa carne, preparassem uma ceia, e preparasse uma carne com esse cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro e passasse nas portas da sua casa. E esse sangue que foi passado na porta das casas do povo de Deus era um sinal que essa família era de Deus. Então, quando o anjo da morte passasse, ele ia matar todos os primogênitos, os filhos mais velhos de todas as casas, que não eram hebreus, que não eram os filhos de Deus, mas os filhos de Deus que estavam com o sangue na porta, o primogênito não iria ser morto. Deus iria salvar o seu povo, estava preparando o seu povo para a grande libertação. E Deus os ordenou preparar essa ceia da seguinte forma: eles iam pegar esse cordeiro e preparar um alimento, eles iam colher ervas amargas e iriam fazer pães sem fermento e iriam fazer esta ceia neste mesmo horário em que o anjo da morte iria passar. E eles estavam se preparando com este alimento para poder ir embora, para serem libertados. E assim aconteceu. À meia-noite, o anjo da morte passou sobre o Egito e ele matou todos os primogênitos do Egito, que não eram hebreus, que não eram filhos de Deus, inclusive o filho do faraó.
Neste momento, o faraó ficou desesperado e ele disse ao povo, os hebreus: vão embora, saem daqui. Por favor, podem ir, vão embora. Naquele desespero, ele libertou o povo de Deus como eles queriam. E então, o povo se preparou e naquele mesmo momento, eles foram embora, eles foram libertos. E esse dia é comemorado a primeira Páscoa. Essa ceia que eles fizeram é a primeira Páscoa, é a primeira Páscoa que se teve notícia. E por 400 anos o povo de Deus seguiu o mesmo ritual. No dia da Páscoa, o povo de Deus preparava o cordeiro, os pães, as ervas e ceiavam todos juntos em gratidão àquele momento de grande libertação. Essa tradição se seguiu por muitos e muitos anos. E Jesus, quando nasceu e cresceu, ele seguiu todos esses rituais de comemorar a Páscoa. Na Bíblia está citando isso, que Jesus comemorava a Páscoa com a família. E Jesus, na verdade, ele estava, durante toda a sua vida, se preparando para ser o Cordeiro, para ser aquele cordeiro daquela Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado para salvar o povo do Egito. Agora, Jesus Cristo estava sendo preparado para ser o cordeiro que ia ser morto, mas agora ele ia ser morto pelo meu e o seu pecado. O pecado, aquele que sempre nos afasta de Deus, aquele que faz nós ficarmos bem longe, que tira a nossa intimidade, que tira aquela proximidade gostosa que temos de Jesus, né? Então Jesus se preparou para ser esse cordeiro e devido a um amor imenso, a um amor tão grande, Jesus um dia foi para uma cruz como aquele cordeiro. E dessa vez o sangue de Jesus que foi derramado numa cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. E ele foi sacrificado e o seu sangue foi derramado naquele dia. E nós podemos hoje ser salvos dos nossos pecados por conta desse amor tão grande. Nós comemoramos a verdadeira Páscoa, que é Jesus que derramou o sangue por cada um de nós. E que vocês possam ter uma Páscoa maravilhosa junto com a família de vocês. E tendo no coraçãozinho de vocês que vocês foram infinitamente amados. E que se hoje vocês são felizes, vocês têm uma vida doce, uma Páscoa doce, é porque um dia Jesus deu a vida dele por vocês. Um abraço.